Bom dia, você que acompanha nossos vídeos todos os dias do nosso ano bíblico escolar. Você percebeu que nós falamos nesta semana a respeito de Saul e a respeito de Davi, dois homens que foram chamados por Deus para poder ser rei de Israel. Só que Saul foi um rei segundo o coração de homens, seguiu todo o seu reinado, suas próprias convicções, sem consultar a Deus, não ouvindo a voz dele. E Davi, diferente de Saul, tomou decisões, até então, decisões ao lado de Deus. Nos próximos dias nós iremos falar um pouquinho mais a respeito da história de Davi. Mas na história de hoje eu quero compartilhar com você uma história que está lá em 1 Samuel, capítulo 28. Saul, ele foi se afastando de Deus. Pouco a pouco ele foi deixando de ouvir a voz do Espírito Santo. Samuel já havia morrido naquele período. E então Saul, que perseguia no princípio do seu reinado aos médiuns, as feiticeiras, agora este homem que perseguia esse tipo de prática, ele vai de encontro com essa prática. Tantas pessoas que condenavam atos no passado e que hoje também, nos nossos dias, pessoas que fazem como Saul, vendem seus princípios, vendem aquilo que acreditava e começam a fazer justamente aquilo que eles condenavam. Nós temos que entender que o ser humano sem Deus, ele está em decadência, ele sempre vai cair. E Saul caiu feio, foi ter um encontro com a médium. E a médium de Endor, ela inclusive falou com Saul e falou: por que você está aqui comigo? Por que você está armando essa cilada para mim? E então Saul falou as seguintes palavras para o nosso tema de hoje. No versículo 13, respondeu Saul: não temas, que vês? Então a mulher respondeu: vejo um Deus que sobe da terra. E ele começou a perguntar: que figura você vê? E ele percebe que ela está vendo a Samuel. Queridos, algo precisa ficar muito claro no tema de hoje. Esse tipo de prática não é bíblica. Deus nunca em sua palavra menciona que existe vida após a morte. A morte, ela na Bíblia, ela é temporária. Em breve, quando Cristo Jesus voltar, aí sim nós iremos ressuscitar. Não existe alma vagando por aí. Isso é uma mentira, uma cilada que começou lá no Jardim do Éden, com a serpente. A serpente lançou essa mentira da imortalidade. Isso não existe. Muitas pessoas hoje em dia também consultam os mortos. E esse tipo de prática não pode ser permitida na Bíblia, e não é bíblico isso. Nós percebemos que quem viu Samuel foi esta médium, e não foi o próprio Saul. Então você vai percebendo no relato que ele vai se identificando e vai percebendo que ali era Samuel. Só que, queridos, eles estavam muito longe de Deus, muito longe de Deus. E longe de Deus nós começamos a fazer coisas, a acreditar em coisas que não estão de acordo com a palavra dele. De fato, Saul termina a vida dele de uma maneira muito trágica. Ele vai para a batalha contra os filisteus e ali morrem os seus 3 filhos e Saul morre juntamente ali. Saul estava somente ferido, mas o seu orgulho, a vontade de não ser prisioneiro, fez com que ele tomasse uma difícil decisão de pegar a sua espada, deixar no chão e se jogou em cima da espada, e ali Saul morreu. Uma trágica morte de um homem que foi chamado por Deus para ser um rei segundo o coração dele, mas que decidiu seguir suas próprias convicções e vontades. Na próxima semana, que vai começar no domingo, nós vamos falar um pouquinho sobre um rei que seguiu a vontade de Deus, que foi o rei Davi. Que você no dia de hoje possa também tomar as decisões ao lado de Deus e que você tenha um sábado maravilhoso, que você se deleite da presença dele. Esse é o meu desejo. Até amanhã.